Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal EBD Ação para a última aula desse trimestre. Janeiro, fevereiro e março. 3 meses estudando sobre o avivamento da palavra. E nessa lição, a lição de hoje é a lição de número 13, datada do dia 20 de março de 2023, com o título Aviva, ó Senhor, a tua obra. E o texto áudio, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Então encerramos o trimestre falando de Abacuque, pedindo um avivamento para a sua obra. O trimestre seguinte vai falar sobre a família. Então não perca, vocês vão ter lições, videoaulas aqui, dando norte para os nossos professores sobre a família. E vamos aprender de uma importância tão grande sobre a família, porque o mundo faz um ataque grande contra a família, principalmente a família nuclear. Então não percam o próximo trimestre, assistam as videoaulas, vejam as recomendações que falaremos aqui e você será com certeza abençoado. Mas a lição de hoje é sobre Abacuque, onde visivelmente ele faz um clamor. O clamor, o primeiro tópico aqui desta lição fala o clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. Primeiro, o profeta, ele está fazendo aqui uma intercessão em prol do povo de Israel, o povo que ele faz parte, porque Israel viveu longos anos sobre as leis e as suas obediências, obedecendo a Deus e temendo, mas também teve seus altos e baixos na obediência e na vida espiritual. Tinha momentos que eles se viravam as costas para Deus, desobedeciam sua palavra e então preferiam trilhar por outros caminhos. E esta desobediência trouxe consequências para o povo de Israel. Eles começaram a sofrer nas consequências que estavam tendo com o pecado, com a escravidão, com a perca da terra, com a falta de chuva, falta de alimentação, de cereais, os inimigos perseguindo por causa do pecado. E também sobre a injustiça social. Eles praticavam coisas que o profeta Malaquias diz, que derramavam sangue inocentes, roubavam, tinham o culpado por inocente e o inocente por culpado, de tal forma que eles entraram numa depravação moral sem volta e precisavam então de uma intervenção divina. E é nesse contexto que Abacuque está pedindo como mensageiro de Deus, clamando de todo o coração para que Deus olhe para a sua nação e haja. O clamor do profeta é esse. Agora, mesmo vendo as injustiças que o povo estava praticando, tinha hora que ele pedia para Deus entrar com providência, e no ponto 2 diz assim que Deus estava com uma aparente indiferença para com o seu povo. Parece que não respondia, parece que não estava observando aquelas práticas que o povo estava fazendo. E quando nós observamos, parece que há assim também momentos que clamamos pedindo a misericórdia, o socorro, e Deus não fala nada, continua indiferente. Há outros momentos que nós pedimos intervenção sobre as injustiças sociais, injustiças religiosas, injustiças morais, e parece-me que Deus também não entra nessa questão, continua indiferente. Assim como Jó questionou, e ele ficou aparentemente indiferente, mas ele estava ouvindo tudo, estava presenciando tudo, só não era a hora dele agir, porque ele age na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa e o local certo. Então aqui Abacuque está fazendo esta oração e Deus não age, na verdade, por causa da sua misericórdia e por causa da sua longanimidade. Deus é longânimo.
e misericordioso. Então, por causa dessa longanimidade, dá tempo, espera as pessoas se arrependerem, espera as pessoas verem para onde estão indo, para depois trazerem para o caminho que eles estão se distanciando. Então, através dessa longanimidade, Deus não está agindo, mas está observando o seu povo para que eles possam estar atentos sobre este quesito aí. Mas, infelizmente, a maioria do povo dão as costas para as misericórdias de Deus. Entretanto, por mais que Deus queira trazer respostas, o texto da Bíblia já vai dizer: os ímpios serão lançados no inferno, que eles querem viver nessa impiedade, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, aqui o povo estava se esquecendo, mas os juízos poderiam chegar como chegou. Então, Abacuque está orando, pedindo e intercedendo. O versículo que nós lemos no texto áureo, ele vai dar esses detalhes da oração do profeta Abacuque. E no terceiro ponto do primeiro tópico, a resposta pronta de Deus. Qual foi a resposta de Deus em relação às maldades de Israel, aos pecados de Judá? Deus resolveu convocar os caldeus para trazer juízo para Israel. Os caldeus foram suscitados, vieram, sitiaram Israel, Judá, e levaram cativeiro. Esse foi o resultado da desobediência. Estava em leis. Em Deuteronômio já estava dito: enquanto eles estivessem obedecendo a Deus e as suas leis, eles teriam paz, teriam a bênção de Deus e viveriam uma vida espiritual equilibrada. Mas quando eles deixassem o caminho de Deus, abandonassem as leis do Senhor e caíssem na depravação, Deus tiraria eles dali das suas terras que havia dado, dariam eles como escravos, sofreriam e se arrependeriam. Então Deus suscitou os caldeus, que veio contra Israel, atendendo a oração do profeta e trazendo juízo para todos aqueles que estavam em estado deprimentemente miserável no pecado. Deus não estava inerte, Deus estava atento, só estava dando tempo para ver se através das recomendações do profeta Abacuque a nação se arrependesse. Mas eles não se arrependeram, então na sequência veio o castigo, o juízo pelos pecados do povo de Israel. No tópico 2, o avivamento pela palavra, primeiro ponto, ouvir a palavra de Deus. O profeta, ele começa falando isso: ouvi, Senhor, a tua palavra. Quer dizer, Deus havia convocado o profeta, falou através dele para trazer o povo ao avivamento. Então, qual que é o primeiro ponto do avivamento? A primeira coisa que nós devemos buscar para que o avivamento chegue na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família: ouvir a palavra de Deus. Todos os avivamentos da história começaram com a palavra de Deus. Você pega Esdras, que ele está trazendo o povo de volta do cativeiro. Eles tinham ido para o cativeiro porque pecaram. E Esdras então começa a relatar o livro, falar da lei, das palavras do Senhor. E o povo ficou desde a alva até o meio-dia e queria ouvir mais. E queriam ouvir mais de Esdras sobre a palavra. Ficaram de joelhos, temeram, choraram, se arrependeram, largaram as mulheres pagãs que a lei dizia, se converteram. Então, todo o avivamento começa pela palavra do Senhor. É através dela que nós vamos, então, ser cheios do Espírito de Deus. E o profeta está dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou a Abacuque e que ele ouviu atentamente. Então é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso temer e também ouvir a palavra de Deus, e o avivamento vai vir sobre a igreja, sobre a nossa vida. Enquanto a igreja estiver pregando mensagens que massageiam o ego, mensagens de efeito, frases de efeito, os coaches hoje têm muita vez em nosso meio. As pessoas preferem ouvir mensagens que massageiam o seu ego, mas não querem ouvir mensagens que tragam eles para um arrependimento, para uma reflexão da sua vida, da sua alma, das suas atitudes, dos seus pensamentos, da sua alma.
Eles querem ouvir mensagens que massageiam o ego. Há pessoas que, quando ouvem a palavra de ensino, eles saem da igreja, vão aos banheiros, fazem grupos lá fora, porque a palavra de Deus está sendo dita e eles não querem isso, querem palavras que 7 passos para o seu sucesso. E Deus quer corrigir, quer renovar, quer encher através da palavra. Então o avivamento vem através da palavra. E o profeta diz: ouvi a tua palavra. E nós devemos ouvir, ler, praticar, para que Deus venha à nossa vida e o Espírito de Deus habite em nós. O segundo ponto, do segundo tópico, temer ao Senhor. O profeta disse: ouvi a tua palavra e temi. Ao ouvir a palavra, o profeta temeu ao Senhor. É preciso temê-lo. Não pode haver um avivamento sem temor de Deus, sem reverência, sem adoração. E o texto diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Quem obedece à palavra temem. E quem obedece à palavra tem um bom entendimento. E quem tem um bom entendimento, o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor. Precisamos ressaltar que o temor do Senhor nada tem a ver com medo. Não é ter medo de ir para o inferno, medo de ser punido, medo de ser castigado. É um pavor de Deus. A expressão temer é uma relação à reverência a Deus, com todas as esferas da nossa vida. Reverência no andar, no falar, no praticar, no sorrir, no fazer, em casa, no trabalho, em família. As pessoas temer, colocar a Deus em primeiro lugar, um sentimento de profundo respeito a Ele, que é o Senhor, é o Criador. Logo, é um estilo de vida que nós levamos apropriado, pensando corretamente, não pensando as coisas ruins, falando corretamente. Se tem salmos, tem louvor, quando ajuntar, quando orar, quando jejuar, levar uma vida pautada na fidelidade, na sinceridade, no amor do Senhor. Isso é temer ao Senhor. Então o avivamento precisa de pessoas que temam ao Senhor, que venham no culto com reverência, que venham para aprender, que venham não porque tem um cargo, tem uma liderança e precisam estar lá, mas que venham de fato para derramar a sua alma diante do Criador, ouvir as palavras e então se alinhar com ela para que o Espírito de Deus te renove e te deixe avivado. E o terceiro ponto, do segundo tópico, o clamor pelo avivamento. Então o profeta, ele começa dizendo: ouvi, Senhor, a tua obra e temi. Aí ele começa a fazer um clamor: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Ele faz alguns pedidos e lembra-te da misericórdia. Depois de ele clamar a Deus, nós precisamos fazer um clamor para que Deus avive a nossa obra, a nossa vida, a nossa igreja, para que sejamos pessoas despertadas para fazer as coisas relativas ao reino de Deus. Vamos clamar, orar, estar sempre buscando a Deus por esse avivamento. Mas ele faz 3 pedidos aqui. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Aviva a tua obra. Vamos pedir o avivamento para a nossa vida. Senhor, eu quero estar avivado, quero estar orando, quero estar jejuando, consagrando, mais perto de Ti, sentindo a Tua presença, que a Tua presença esteja também na vida da igreja, batizando, renovando, curando, salvando. Vamos fazer um pedido para Deus avivar a sua obra. O segundo pedido do profeta pediu para que Deus a notificasse. Notifica a sua obra, faz ela notória, faz ela em destaque. E já houveram avivamentos que foram destaques. Quando o avivamento caiu em Jerusalém sobre os quase 120, foi notória por toda a cidade. Quando a Inglaterra recebeu o avivamento, foi notória por todo mundo, ficou nos anais da história. Quando Los Angeles recebeu o avivamento, ficou notória. Quando o instituto onde a menina Agnes foi batizada, o avivamento foi notório. Foi a primeira ali do instituto da escola teológica a ser batizada, Charles Fox. E depois Seymour, foi notório o avivamento através de Seymour, da Rua Azusa e etc. e tal. Quando o Brasil recebeu o avivamento e se tornou a maior denominação pentecostal do mundo, foi notória o avivamento falado pelo mundo inteiro sobre o Brasil. Agora, nós precisamos orar como a Abacuque para que o Senhor faça a obra dele notória. Destaca essa obra, destaca a sua igreja, destaca a sua vida, a sua família, em oração,
em jejum, em bênção, avivamento notório, que todos vejam que Deus está abençoando através do avivamento. E o terceiro pediu para que Deus se lembrasse da sua misericórdia na ira, porque quando Deus está virado com Israel, ele trouxe o juízo, trouxe os caldeus. Mas ele diz assim, lembra da misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que dá a sua vida pelos miseráveis. Misericórdia, ele atende os miseráveis. Nós somos miseráveis. Paulo disse, miserável, pecador que sou. Então nós estávamos nesse estado de miserabilidade, mas Deus, ele usou de misericórdia, salvou os miseráveis. Então quando nós estivermos precisando de um avivamento, ou quando erramos, ou quando estamos indiferentes com Deus, vamos pedir pela misericórdia dele, porque ele também é juízo. Mas com a misericórdia ele vai amenizar o juízo dele e vai sentir por nós, vai dispensar o seu favor pela vida da igreja, pela nossa vida, pela vida da tua família. E no terceiro tópico, avivamento, questão de vida ou morte, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por um avivamento, Abacuque clama pela misericórdia. E a misericórdia do Senhor, diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente, era uma questão de vida ou de morte. Às vezes, Deus traria um juízo para aquela nação e destruiriam elas. Eles sofreriam por isso. Então, era uma questão de vida ou morte. Então, por isso que Abacuque está dizendo, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria. Então, diante da mão do Senhor, para refrear a maldade do povo. Foi isso que Deus disse para Moisés, que ia destruir o povo. Moisés colocou-se como intercessor e disse, não, lembra-te da misericórdia. E o profeta está dizendo, lembra, na ira, lembra-te da misericórdia. Deus é misericordioso. Deus, ele atende. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as nossas orações, as orações pessoais, das pessoas que pecam também, para que se arrependam sinceramente de seus pecados, busque a face de Deus. Quando nós se arrependemos, Deus, ele então usa de misericórdia e cessa o castigo. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Por quê? Porque Deus é misericordioso, perdoa os pecados. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou, a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos com o mundo. Então o povo de Israel tiveram altos e baixos, como eu disse, o livro de Juízes conta isso, são 400 anos ali de existência, eles indo para o cativeiro, sofrendo o castigo, se arrependendo, Deus distribuindo a misericórdia, resgatando, passam outro período bem, pecam de novo, vão para o cativeiro, o juízo vem, se arrepende, a misericórdia traz de novo, e eles vão e voltam por muito tempo, até que Deus deu um basta, e hoje eles não saíram mais porque não servem a outros deuses, a não ser o Deus Jeová. O terceiro ponto do terceiro tópico, clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha, o menor sentimento de pudor. A iniquidade não é mais apenas praticada individualmente ou em grupo, ela graceja por todas as questões da vida e se tornou até institucionalizada e legal. Há pessoas, há autoridades, há governos que institucionalizaram casamento gay, e querem até colocar isso dentro das igrejas para que casam, as abominações, trazendo uma série de... Até a igreja dizendo assim que Deus, ele ama todos e são igreja dos excludentes, dos excluídos, e pode vir como estáis, não tem problema nenhum. E a legalização do aborto é uma luta de muitas pessoas, a legalização da maconha é uma luta de outros grupos, a legalização da prostituição, a legalização de tudo, até a profissionalização da prostituição. Então a gente vê esse mundo depravado que estamos vivendo,
depravação total, e estamos então clamando a Deus. Vamos fazer como Abacuque, clamar a Deus por isso, para que Deus intervenha, mas que intervenha com misericórdia. E assim nós vamos ter a nossa vida pautada pela oração, porque assim como Abacuque estava vivendo um período em que o povo estava vivendo distante de Deus, fazendo coisas deploráveis, fazendo coisas que reprovam, ou que a palavra reprova em Deus também, e práticas que levavam eles para o distanciamento de Deus e provocariam o juízo de Deus. E o profeta está orando para que Deus intervenha, tenha misericórdia do seu povo, entre com a providência, perdoa os pecados, traga o avivamento. A igreja estava vivendo nesses últimos dias, como Paulo disse a Timóteo, os últimos dias, tempos trabalhosos, tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, sem afeto natural, irreconciliáveis, iracundos, magoados, inflamados contra si mesmos. É a situação pelo qual nós estamos vivendo. Então, Deus, ele precisa que a igreja entre com oração e clamor. Então, nós precisamos clamar. Deus requer isso aí de nós. E muitas vezes nós estamos vivendo em berços esplêndidos, sem a oração, sem o jejum, sem o clamor, sem a busca incessante pelas misericórdias, pelo perdão divino, e buscar o avivamento. Precisamos orar, jejuar, principalmente ler a palavra do Senhor Deus, para que continuemos avivados a cada dia até que Ele volte, Então chegamos aqui na nossa conclusão, e quero ler a conclusão para nós encerrarmos a lição de hoje, como diz o texto. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante, ou até mesmo pior, que nos tempos dos profetas. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé, e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente, aviva, Senhor, a tua obra. Então, assim como Abacuque vivia um dilema, orando, buscando a misericórdia, vivia olhando a população de Israel depravada, desgarrada, matando inocente, derramando sangue inocente, depravação, longe de Deus, incredulidade, os vícios, a mortandade e mais a aversão ao culto a Deus. Nos nossos dias não é diferente. Nós precisamos olhar para a nossa nação, que vive o errado como se fosse o certo, o moral como se fosse o imoral, o crime como se fosse a justiça, e clamar por ela, para que Deus tenha misericórdia dos governantes, Deus tenha misericórdia dos líderes, Deus tenha misericórdia dos pastores, das famílias, dos filhos, e entre com a providência na nossa vida, ajudando-nos a superar todos esses momentos difíceis de maldade, de esfriamento espiritual, para que possamos estar avivados através da palavra, nunca se esquecer da palavra, sempre lendo a palavra, meditando nela, pensando e tentando praticá-la com todo o coração, para que Deus olhe para a nossa vida e perceba que estamos sedentos de Deus, assim como disse Davi: ó Deus, de madrugada te buscarei, porque a minha alma tem sede de ti. A minha alma te deseja muito numa terra seca, numa terra árida, onde não há água. Minha alma te deseja, jubiloso cantarei sobre as asas do meu rei. Nós precisamos ter essa sede de Deus, essa sede da busca para compreender a sua palavra, essa sede da busca de praticá-la, de dominá-la. Precisamos estar atentos para os fatos de Deus, olhar para a nossa vida e ver pessoas que clamem a Ele, pedindo socorro pelas igrejas, pelas famílias, pelo país, e pedir a misericórdia dele. Senão, através dessas maldades, desses pecados multiplicados, a ira de Deus pode consumir muita gente, todos aqueles que se esquecem de Deus. Mas a vida da igreja deve ser de intercessão, de oração, para que Deus salve almas, arrebate ela desse mundo enganador. E vamos viver avivamento, buscando por nós mesmos se disponibilizar, se despertar para a oração,
para o jejum, consagração, santificação, a leitura da Bíblia, a prática dela, a pregação dela, a evangelização, buscar nos cultos, a cooperação para o reino, para que Deus abençoe a nossa vida, como sempre tem abençoado. Passamos um trimestre abençoado estudando sobre o avivamento e aqui encerramos, esse trimestre que foi tão abençoado, tão maravilhoso, 3 longos meses estudando sobre o avivamento espiritual, tanto no Antigo Testamento, passando pelo Antigo Testamento, chegando no Novo, encontrando avivamento no Novo, ao longo da história da igreja, o avivamento, na atualidade, o avivamento. Então, períodos de avivamento ou pessoas avivadas são aqueles que são voltados para Deus e para a sua palavra. Aqueles que praticam a vontade de Deus e estão sempre buscando a sua presença. Então aqui é o avivamento, a lição encerrada, o trimestre encerrado. Vamos começar um novo trimestre, agora visando os ensinos e as instruções e as lições voltadas para a família cristã, criada por Deus, moldada por Deus, estipulada por Deus com propósito. Uma família com propósito a partir da palavra, uma família sadia, teremos igrejas sadias. Se tivermos indiferentes com as famílias, teremos uma igreja indiferente. Se tivermos famílias problemáticas, teremos igreja problemática. Por quê? Porque a igreja é composta por famílias. E quando nós primamos ajudar a família, moldá-la na palavra, deixá-la apta para servir a Deus com santidade, certamente a nossa igreja será uma igreja abençoada, porque as famílias que a compõem serão abençoadas. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula nesse novo trimestre que se inicia. Não percam!